Olá, minha gente. Paz para todos. Meu nome é Rômulo Riso. Eu sou ministro do Evangelho através da música, casado com a Cíntia, pai da Lavínia e do Giovanni. E o propósito desse vídeo é contar a minha história. Se você perguntar quem é o Rômulo Riso aqui na minha cidade, você vai ouvir versões dessa história horríveis e vai ouvir versões lindíssimas. Mas esse é o momento de eu contar a minha história. A minha ligação com a música começou aos 9 anos de idade e eu cresci desenvolvendo um ministério. Desde muito cedo eu tinha certeza no meu coração que Deus havia me chamado para algo diferente. Já em 2007, eu já tinha 27 anos, eu fui convidado a assumir o ministério de música em tempo integral numa igreja aqui na minha cidade. Era a realização de um sonho, né? Eu fiquei radiante diante daquele convite e assumi o ministério. Foi um tempo de muito aprendizado e de crescimento. A igreja investiu demais em mim e eu fui muito edificado naquele tempo. Eu tinha o respaldo do meu pastor, da liderança, da igreja em geral. Me senti amado, acolhido, respeitado e até admirado por todos. Era um momento ímpar na minha vida ministerial e na minha vida familiar também. Já em 2012, eu sofri uma derrota pessoal. Mexeu demais comigo. E eu não assumi isso, sabe? Eu preferi mascarar e adotar um discurso de que não considerava aquela derrota, né? Fingindo que estava tudo bem. Mas o impacto daquela derrota foi bem maior do que eu podia imaginar. Foi uma frustração muito grande e isso evoluiu para uma depressão terrível. Eu não tinha coragem para pedir ajuda porque eu achava que as pessoas não entenderiam meus motivos. As mãos de Deus sempre estão estendidas, né, para quem está depressivo. Mas não se enganem, não é somente a mão de Deus que se estende. Outras mãos também se apresentam como um provável escape. A mão da revolta, a mão do suicídio, a mão do pecado. E foi a essa última que eu decidi me agarrar. Minha autoestima estava baixíssima e eu acreditei que me entregando aos meus desejos pecaminosos, isso iria me trazer algum alívio. Mas aquilo só me afundava mais e mais. Eu achava que me livraria daquilo, a hora que eu quisesse. Eu pedia perdão a Deus, mas voltava a cair de novo e de novo. Até que um dia eu resolvi dar um basta naquilo. Mesmo sem forças, sabe, para tomar uma atitude, eu pedi a Deus que intervisse naquela situação. Da forma que Ele quisesse. E eu pedi só para que Ele poupasse a minha família. Poucos dias depois, Deus expôs o meu pecado. Uma coisa relativamente pequena em relação à totalidade da situação. No primeiro momento eu fiquei na defensiva, envergonhado e tentando minimizar os fatos, né? Preocupado com a minha reputação. Mas em meio àquela fragilidade eu ouvi a voz de Deus. Depois de muito tempo eu ouvi a voz de Deus. E eu entendi que era hora de confessar tudo. Hora de desenterrar toda aquela sujeira que estava escondida em mim e de estar livre de todo pecado. Então eu confessei tudo para Deus, para um amigo, irmão em Cristo, para minha esposa. Disse nomes, lugares, ocasiões e aquilo era como apunhalar todo mundo. Eu perdi tudo. Perdi a família, o ministério, amigos, a confiança do meu pastor e da igreja. Perdi a satisfação da música, eu estava destruído. Aquilo foi um grande escândalo, né? Eu envergonhei o Evangelho, minha igreja sofreu demais e eu me tornei uma decepção. Porque era para eu estar abençoando e eu me tornei uma maldição. A ferida foi tão grande, que me pediram para procurar outra igreja que pudesse me ajudar naquela situação. Eu fiquei sem chão, literalmente quebrado. Mas
aquele momento em que todos, inclusive eu, enxergava como uma queda na minha vida. Na verdade, era uma ação de Deus para me levantar. Deus permitiu aquela exposição para resgatar meu coração. E daquele jeito, quebrado, contrito e sem resistência, Ele começou a gerar uma mudança radical em mim. Algum tempo depois eu procurei meu pastor e pedi perdão a ele de forma sincera. Ele me disse que acreditava no meu arrependimento e que me perdoava. A gente não pôde caminhar mais juntos, mas aquilo foi um virar de página na minha vida. Eu consegui pedir perdão a muitas outras pessoas da igreja, pessoas envolvidas de forma pessoal, mas não a todos. E eu gostaria de me dirigir a essas pessoas agora. Se você de alguma forma, sua família, seu ministério, sua fé foram atingidas por mim, por minhas ações, por minhas palavras, eu quero lhe pedir perdão, em nome de Jesus. Eu não posso voltar atrás e acertar as coisas. Isso não é possível. Então o que eu quero fazer, o que eu posso fazer é pedir com toda sinceridade. Me perdoe. Eu então retomei uma vida buscando pela face do Senhor, clamando e me aproximando dele. E Deus começou a me restaurar, a restaurar a minha família. Eu havia magoado muito a minha esposa, de uma forma tão profunda que eu não imaginava mesmo que houvesse jeito para o nosso casamento. Mas existe alguma coisa impossível para Deus? Enfim, ela me aceitou de volta. Foram momentos difíceis de reconquista da confiança, mas Deus se encarregou, a seu tempo, de colocar cada coisa em seu lugar. E como toda ovelha precisa de um aprisco, e não dá para ter comunhão com a cabeça que é Cristo, sem estar no corpo que é a igreja, Deus me presenteou de uma forma muito, muito especial. O pastor Vicente Tolentino, na Igreja Cristã Evangélica Renovada, lá no Jardim Botânico, aqui na minha cidade, me acolheu, mesmo depois de eu contar com detalhes tudo o que havia acontecido, e outro talvez ia querer distância de mim. Mas ele me abraçou, me deu suporte e foi um grande instrumento para a restauração da minha família. Obrigado, pastor Vicente, por tudo. Mas ainda havia uma coisa para ser restaurada. Eu havia definitivamente desistido do ministério. Eu me via arruinado, eu nem cantava mais, mesmo em casa, nem tocava. Havia algo queimando no meu coração, mas eu me sentia indigno. E eu pedia para Deus arrancar aquilo de mim. Mas eu aprendi que os planos de Deus são irresistíveis. E Ele foi acendendo cada vez mais aquela chama. Vieram novas composições e outras antigas composições começaram a fazer sentido para mim. E então percebi uma direção de Deus para gravar um álbum com as canções que eu compunha. Parecia mesmo doideira, porque eu não tinha recurso nenhum para fazer aquilo. Mas quando Deus te dá uma missão, pode ter certeza, Ele vai prover todos os recursos necessários. E Ele usou um grande amigo e pastor, o pastor Uberlan Frix, que acreditou e investiu nesse trabalho. Seja bem-vindo, Senhor, é uma nova fase do meu ministério, que só é possível por causa dessa restauração de Deus na minha vida. A minha história não se resume a isso, e ela não termina aqui. Ela continua sendo escrita pelas mãos de Deus. Eu continuo dependente dele, da sua graça e misericórdia. A minha família está de pé e nós somos um testemunho vivo de que Deus pode reverter qualquer situação. Nada é impossível para Ele. Que essa história motive você a fazer o que for preciso para alimentar sua comunhão com Cristo. Sem Ele nós não podemos viver. Se você caiu, se arrependa, confesse, porque Ele pode e deseja te restaurar e te reerguer. Ele não abre mão de você. Agarre-se com Deus e você vai ter uma vida abundante. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.